Planejando surge quando ainda na faculdade, eu e Maria Yasmin, a gente vê a necessidade e a importância da educação financeira e começa a desenvolver um projeto, né, junto com outra amiga da gente, para poder atingir esse público que é carente de educação financeira. Então a gente começa esse projeto, executa ele, atinge uma quantidade de pessoas, projeto no qual se chamava Solux Reprograma. A gente atendia pessoas com dificuldades financeiras que não podiam pagar, né, para poder ter um serviço desse, e foi algo muito agregador e algo que apoiou o surgimento da Planejando. E a partir daí, com essa experiência que tivemos, conhecemos muito sobre o planejamento financeiro e a importância e decidimos dar início ao nosso projeto, que no caso hoje em dia é Planejando Finanças. Hoje em dia, basicamente, a gente presta dois tipos de serviços, que no caso é o planejamento financeiro pessoal e a consultoria de investimentos. O planejamento financeiro pessoal é o mais completo, porque já acaba linkando essa questão da consultoria de investimentos. Por quê? O planejamento financeiro ele é composto por 5 pilares. No caso, o orçamento, né, a importância de você se organizar financeiramente. Tem a questão dos investimentos, que após que você organiza financeiramente, você parte para os investimentos. Tem a parte do planejamento da aposentadoria, que também é outra etapa de suma importância. A parte de seguro, fiscal e sucessório. Então, todas as etapas, a depender do cliente, claro, são impostas no planejamento financeiro. E a consultoria de investimentos, basicamente, é um cliente que está com alguma dificuldade na carteira que ele já possui. Então, a gente utiliza algumas métricas e técnicas, analisa a carteira desse cliente e passa um relatório para ele com os ajustes que devem ser feitos de acordo com os objetivos dele. Olha, para ser bem sincero, não existe assim um público-alvo definido, né? Porque finanças é algo que acaba inserido na vida de todas as pessoas, né? Todo mundo tem que tratar com dinheiro. E nem todo mundo tem a qualidade ou a expertise de poder lidar isso sozinho. Então é aí que o planejador financeiro entra. Então a gente tem cliente que está no início da vida, no caso profissional, querendo um caminho, um norte para poder seguir, até os clientes mais velhos que já possuem carteiras de investimentos, já possuem bens e assim sucessivamente. E a gente lidar com todo esse tipo de cliente. Mas assim, não existe nenhum público-alvo direcionado. A gente sempre faz algo, claro, buscando sempre entender o melhor para todos os clientes. E como é algo personalizado e individual, a gente vai tratar cada caso de maneira especial. Para poder entrar em contato com a gente é bem simples, basta entrar no nosso site planejandofinancas.com, só isso, lá vai ter a função do review, você vai clicar e vai agendar um review financeiro com a gente, onde a gente faz um diagnóstico totalmente gratuito, a gente entende como é que estão as suas finanças e passa um relatório base para você entender mais ou menos como é que está a magnitude da sua vida financeira. E a partir daí você decide se quer ou não seguir um planejamento com a gente. E se fizer sentido somente a consultoria, a gente sempre vai indicar o que é ideal para o cliente e não vender o mais caro. Essa é uma das propostas que a gente sempre tenta trazer, a questão também da transparência. Eu sempre digo que as vantagens de planejamento financeiro vai muito além de ser monetária, né? Questões de dinheiro, mas sim também se tratando de questões emocionais, porque querendo ou não, o dinheiro faz um leve link com as nossas vidas pessoais. Então acaba que muitas das vezes uma pessoa que não está bem organizada financeiramente acaba passando por problemas psicológicos, dificuldades na vida, dificuldade em lidar com a família, com o seu ente, com o seu parceiro ou parceira. Então acaba criando muito conflito quando existe esse problema de lidar com o dinheiro. Então quando entra um planejador de forma estratégica, fazendo essa intermediação, todo esse processo juntamente com o cliente, existem benefícios além do monetário, como eu disse anteriormente. Então vale muito a pena, as pessoas que fazem sempre têm bons resultados, porque você deixa de sair de uma posição que você está com dificuldade, não só
em orçamento, mas às vezes para uma tomada de decisão que pode ser de suma importância para você e para sua família. Então, quando você se trata de planejamento financeiro, você está lidando também com sonhos, objetivos, e tudo isso é importante para todo mundo. Nem sempre as pessoas também se importam com os investimentos, mas sim, é algo que deve ser considerado o mais breve possível. Porém, é necessário entender também que as pessoas possuem vontades e desejos que, querendo ou não, muitas das vezes devem ser realizados. E o papel do planejador é justamente isso, saber fazer essa dosagem para entender realmente se vale ou não a pena tomar determinada decisão. Então, acaba sendo como um júri, né, na hora de tomar essa decisão. Então, a gente faz a balança, vê se tudo vale a pena, se faz sentido para a vida dela e para os objetivos que a pessoa quer. E a partir daí, a gente faz todo o processo. Eu acredito que a questão da educação financeira é um desafio tremendo para o país. Existem alguns projetos já desenvolvidos pelo governo federal, porém não é tão eficiente, vamos assim dizer. Existem alguns gargalos, algumas falhas, mas que aos poucos o pessoal vem desenvolvendo. Porém, existem os influenciadores, né? Graças à internet, a gente tem a possibilidade de poder entregar um conteúdo gratuito para as pessoas que têm interesse em aprender. E a partir daí você começa a atingir mais pessoas. E acho que a internet veio como um meio muito importante, né, para poder tornar isso mais palpável para as pessoas. E acredito que tende muito as pessoas a começar a se importar com a educação financeira. E acredito que com os passados anos o brasileiro tende sim a melhorar nesse quesito. É só uma questão de tempo. Os principais conselhos para uma pessoa que está endividada, primeiro ela é saber quais são as dívidas delas, né? O que é que está acontecendo, onde estão essas dívidas. Após organizar, você vai ver as principais dívidas de maior urgência. Não sei, a pessoa está devendo a energia de casa, então sempre priorizar essas dívidas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente não pode ficar sem. E a partir daí, quando você eliminar todas essas dívidas que são dívidas mais necessárias para as nossas vidas, você foca nas dívidas com maiores valores. Então você começa a trabalhar, a juntar dinheiro, a negociar principalmente, né? Negociar essas dívidas que muitas das vezes os bancos, instituições financeiras, elas possibilitam essa oportunidade de você poder negociar e assim quitar essa dívida. Então sempre renegociem. Não chegue e paguem de vez a dívida porque você vai pagar 10 vezes maior o valor que está ali. E isso é muito importante. E não fazer dívidas enquanto está pagando outras, né? Às vezes a gente acaba agindo por compulsão, comprando algo que não precisa ou algo do tipo, e acaba alimentando aquilo que já é um problema na nossa vida. Então é sempre importante começar a observar isso e tentar sanar esse problema. Com toda essa magnitude, sobe, desce dos indicadores econômicos, fica um pouco complicado da gente tomar uma decisão. Isso aí é algo bem rotineiro na nossa vida, principalmente quem investe. É bem complicado porque fica tudo muito imprevisível, né? A gente acaba não sabendo o que fulano vai dizer, Beltrano vai dizer, então acaba ficando tudo muito complicado. Sobre o planejamento financeiro, eu acredito que não exista um momento ideal para fazer um planejamento financeiro. A gente sempre tem que estar fazendo esse tipo de procedimento. Por quê? O planejamento financeiro não é algo pontual que você vai fazer ali e vai resolver e vai sanar. É algo que sempre ele vai estar em evolução. Por quê? A gente muda de objetivo. A gente acaba tendo novas ideias com o passar dos anos. Com certeza, se você for parar para pensar, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás ou 5 anos atrás. Seu pensamento muitas das vezes é totalmente diferente. Então, eu acredito que o planejamento financeiro ele sempre está inserido nas nossas vidas. Seja com auxílio de um planejador, seja sozinho, a gente sempre vai estar traçando metas, objetivos financeiros que a gente precisa montar um plano.
Para tudo a gente precisa. Se você tem uma empresa, você tem que montar um plano de vendas, é da mesma forma. Você traça um objetivo, você tem que entender quais são os processos para poder chegar nesse objetivo e a partir daí você executar. O planejamento financeiro acontece da mesma forma. Você traça um objetivo financeiro e aí a partir daí a gente vai traçando processos e nós vamos encontrando os meios para você atingir esse processo de forma sustentável, né? A longo prazo. Ou curto ou médio prazo, a depender do seu objetivo. Como todos os indicadores falados anteriormente, não só os indicadores, mas também a questão dos imóveis, eles se movem em ciclos, né? A questão dos seus valores. Então vai ter momento que os imóveis vão estar custando muito mais caros, bem mais baratos, e assim sucessivamente. A economia como um todo funciona dessa forma. Vai ter momentos que vai ser um ciclo de alta. Momento aquecido, economia fervendo, as pessoas consumindo, comprando casa, fazendo consórcio, financiamento. Mas vai ter momentos que não vai ter essa demanda. Então, a realidade é que a gente tem que estar preparado para tudo, independente do que aconteça. E um indicador muito importante para você se analisar é a questão da taxa de juros, a Selic. Porque ela é a taxa principal, né? A taxa de juros principal de uma economia. Então, muitos financiamentos, consórcios, todo tipo de empréstimos também em detrimento dessa taxa de juros. Claro que os bancos e instituições eles vão começar a fazer as análises de risco para cada perfil de cliente e para cada pessoa que for fazer esse tipo de procedimento. Mas, basicamente, funciona dessa forma. Então, é interessante você começar a se importar com a questão da taxa Selic para entender mais sobre esse ciclo e, a partir daí, você tomar melhores decisões na hora de comprar um imóvel ou na hora de vender. E, aproveitando isso, para evitar ficar no vermelho, é você não fazer compras precipitadas nesse sentido. Comprar um imóvel de forma precipitada, onde um valor está muito acima do que a média histórica ou algo do tipo. É ficar bastante atento a esse tipo de movimento. Porque os ciclos, eles funcionam dessa forma. A partir do momento em que começa a se estender esse ápice, muitas pessoas começam a comprar imóveis naquele preço e a partir daí o dono desse imóvel começa a subir o valor dos imóveis, normal, oferta e demanda, isso é super normal. Mas vai chegar um momento que vai estar muito inflado esse valor, que quando você começar a comparar, não sei, o valor do metro quadrado, ele vai estar muito alto, muito alto. Então é você tomar bastante atenção com isso, você observar, ter o senso crítico e não agir por emoção. Você acabar analisando o que de fato faz sentido. Porque quem trabalha no ramo imobiliário tem que comprar barato para poder vender caro, correto? Então, da mesma forma, analisa o metro quadrado está sendo oportuno, está tendo uma possibilidade de você comprar com um desconto melhor, qual a melhor alternativa, com essa instituição X, Y, Z, e sempre encontrar essas alternativas para não chegar num momento que você está com um imóvel com um valor super alto e você não conseguir vender, tendo que vender com um preço muito abaixo do que você comprou e tomando prejuízo e ficando no vermelho. Então isso é de suma importância e vale a pena você prestar bastante atenção. Para as pessoas que estão com dificuldade de pagar algum financiamento, empréstimo, algo do tipo, é importante primeiro que organize a casa. Você entenda como é que estão suas finanças. Partindo daí, vendo que tem um superávit, uma sobra, uma poupança, aí você começa a focar nisso para poder pagar essa dívida, beleza? Bom, para poder conseguir eliminar de fato, aí você vai ter que encontrar outros meios, não sei, uma renda extra, para poder auxiliar esse processo e você ter um valor maior para poder abater. E acima de tudo, você começar a amortizar esse pagamento. Porque tem muita gente que começa um financiamento de 20 anos, mas devido ao fato dela ter condições de poder amortizar as parcelas, o primeiro que o juro sai muito mais baixo, né? Você vai amortizando, o juro sai muito mais baixo, e outra é que você vai antecipar o sonho de ter. E é isso, gostaria de agradecer ao pessoal da Technic pela oportunidade, né, de dar essa entrevista, poder explicar um pouco para vocês, um pouquinho de cada, de economia, finanças, e assim poder agregar de alguma forma para a evolução de vocês. Para quem quiser saber
Minhas redes sociais eu vou pedir para ele colocar aí, também da Planejando Finanças, para quem quiser acompanhar. Sempre a gente posta conteúdos do tipo sobre investimentos, finanças pessoais, coisa que vai agregar muito na sua vida, tá bom? E é isso, muito obrigado e até logo!